Queria convidar a nossa bispa Ideide, a bispa da nossa 8ª região eclesiástica, a subir nesse altar. Bispa Ideide trará a palavra de hoje. E, assim como os irmãos estão, gostaria que estendesse as suas mãos aqui perante o altar, que a gente possa orar e abençoar a pregadora dessa noite. Ó Deus Todo-Poderoso, está aqui a sua filha, Pai, a sua serva, Senhor. Ó Senhor, que ela não fale do seu próprio coração, mas que o Espírito Santo de Deus fale através da vida dela, Pai. Ó Senhor, que a palavra que saia direta do trono, Pai, encontre corações, Pai, abertos para que a boa semente possa ser jogada, que essa semente frutifique, Pai, na vida de outras pessoas, nas nossas próprias vidas. Amém, amém e amém. Dizem que funciona. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É bom estar aqui com vocês, poder estar aqui nessa noite, trazer a palavra de Deus e também viver alguns momentos importantes que nós temos como igreja, né? E estivemos também ontem lá em Várzea, então tem sido dias assim intensos. Peço aos irmãos e irmãs também que quando estiverem nas suas orações, lembre-se de nós, né? E ainda a nossa região, nesse último concílio, recebeu mais um estado. A gente também está agora cuidando do Rio Grande do Norte, eu não sei se todo mundo ficou sabendo. E aí, então, mais 8 pastores entraram, né, na nossa cobertura como região, e mais 9 localidades. Então, que nós possamos rogar ao Senhor para que Ele possa derramar a sua graça sobre a nossa vida, né, na execução dessas tarefas que Ele nos dá. E nós estamos muito alegres, sabe, irmãos e irmãs, porque nós temos visto todo o potencial que Deus tem para nós como igreja. Aí eu fico olhando, às vezes, assim, algumas coisas, acompanho alguns irmãos e pastores e pastoras na internet, de vez em quando aparecem uns lá para mim, umas mulheres poderosas, assim, ó, igual a nossa irmã ali, Jamil, né? Então, eu sigo, né? E aí eu fico vendo, né, tudo que Deus está fazendo, quanta gente talentosa há, né, dentro da nossa igreja, quanta gente há talentosa no reino de Deus. E apesar de todas as lutas que a gente tem, isso me enche muito de esperança, né? Porque eu sei que se a gente se colocar na mão do Senhor, Ele vai fazer o melhor para nós. E eu quero meditar com vocês nessa noite, um texto da palavra do Senhor que tem já há algum tempo falado muito comigo. Está lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, eu vou ler com vocês o versículo 1, apenas o versículo 1 inicialmente, depois a gente, aliás, 1 e 2, vamos fazer assim, que aí já fica completo. Você pode permanecer assentado mesmo, são apenas 2 versículos. Ezequiel capítulo 1 e 2 diz assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar, e se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Esse texto, ele começa assim um pouquinho enigmático para a gente, né? Porque eu não sei vocês, mas quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando assim, o 30º ano, o 5º dia do 4º mês. Se fosse para a gente fazer essa conta dentro dos meses do nosso calendário brasileiro, então, janeiro, fevereiro, março, abril. Era o dia 5 de abril do ano 30. O que quer dizer isso? Você não fica curioso? Por que 30º ano, 5º dia? Está contando desde quando? Quando é que essa contagem está começando? E por que o dia 5 de abril é um dia tão importante a ponto de começar um livro dizendo esse dia? É porque alguma coisa muito, muito importante estava acontecendo, senão a gente não marca essas datas, não é? Quando uma data é importante para nós, a gente guarda ela no nosso coração, a gente lembra daquilo, não é? Às vezes, por isso, a gente vive algumas dificuldades, inclusive conflito no casamento, que tem gente que não lembra a data que casou.
né? E às vezes o calendário vai passando tão rapidamente que a gente não se apercebe disso. Mas eu quero dizer para os irmãos que, lendo sobre isso e ouvindo, inclusive uma pregação do bispo João Carlos Lopes, ele trouxe para mim uma iluminação sobre isso. Ezequiel, esse profeta que a palavra de Deus traz para nós nesse livro, quando a gente vai lendo a história dele no decorrer desse livro, a gente descobre que ele era um sacerdote. E os sacerdotes, eles são pessoas de famílias sacerdotais. Então, quando uma pessoa nascia numa família sacerdotal, e era um homem especialmente, não havia sacerdotisas dentro da estrutura do Antigo Testamento, esse menino, essa criança, era preparada desde pequena para assumir funções dentro daquele ambiente do templo. Nós ouvimos aqui, né, o nosso irmão Paulo falar sobre a origem do templo, da organização do templo lá no governo de Davi. E esse templo de Salomão que foi construído, que foi preparado durante o governo de Davi, ele tinha uma série de regras, uma série de pessoas que ocupavam espaços e que tinham tarefas específicas. Isso começou, na verdade, muito antes do templo, quando a palavra do Senhor diz que Moisés sai pelo deserto, já tem ali a tribo de Levi. E já é definido ali que a tribo de Levi é uma tribo sacerdotal. E que ela, então, cuida das coisas do tabernáculo. De início, a gente tem um tabernáculo que é montado e desmontado como uma tenda. E quem é responsável por montar, por desmontar, quem é responsável por fazer o sacrifício é todo mundo dessa família dos levitas. E Ezequiel era dessa família. E dentro dessa tradição, se os irmãos e irmãs lerem no livro de Crônicas, lerem no livro de Levíticos, vocês vão descobrir que havia algumas idades específicas em que determinadas coisas aconteciam. Então, quando o menino fazia 7 ou 8 anos, a mãe dele em casa tinha que ter ensinado para ele toda a lei. Ele deveria saber ali pelo menos uma boa parte dos 5 primeiros livros de cor. Quem ensinava isso era a mãe em casa. A primeira educação, aqueles textos, ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus, a Ele servirás, a Ele temerás, era a mãe que ensinava. E quando ele fazia 7 anos, então ele ia para a sinagoga, ele ia para o espaço do aprendizado com os rabinos. Aos 13 anos, ele fazia, até hoje existe essa cerimônia chamada Bar Mitzvah, que é quando o menino era considerado apto, então, para ir se tornando mais ainda aprendiz, e ali ele tinha que demonstrar habilidades. Quando ele fazia 25 anos, ele começava a cuidar de certas coisas, separar as ovelhas para o sacrifício, cuidar dos pães, da proposição no altar, ter algum acesso ao processo do sacrifício, porque no dia que ele fizesse 30 anos, ele era consagrado sacerdote de tempo integral no templo. Então, Ezequiel tinha se preparado a vida inteira para o dia que ele fizesse 30 anos. Talvez, amados irmãos e irmãs, esse preparo envolvesse, até durante esse tempo, a roupa que ele ia usar, que corte de cabelo que ele ia fazer, como é que ia ser a barba, como é que ia ser o dia. Ele esperava aquilo ansiosamente, como a gente espera certos momentos da nossa vida, como uma jovem que deseja se casar, sonha com a cerimônia de casamento, com o vestido que vai usar, como aquela pessoa que quer se formar na faculdade, sonha com o dia da formatura, como você sonha com a coisa que você mais deseja. Ezequiel sonhou com aquele dia. Só que, amados irmãos e irmãs, no dia do aniversário dele, que era o dia 5 de abril do ano 30 que ele tinha nascido, ele não estava no templo. Ele não estava naquele lugar para o qual ele tinha se preparado a vida inteira. Ao contrário, ele estava nas margens do rio Quebar, no meio dos exilados. Ele estava lá na Babilônia. Você já imaginou, amado irmão e irmã, o que é você se preparar a vida inteira para uma coisa e aquilo não acontecer? Quando chegar o dia esperado, daquilo que você sonhou mais a sua vida inteira, algo acontece, muda o rumo da sua vida? Esses dias eu estava vendo a vida de um moço chamado Derek Redmond, que correu em 1992 na corrida, nas Olimpíadas de Barcelona. E ele tinha preparado tudo, porque aquele era o ano dele, o ano que ele ia ganhar aquela medalha. Ele estava pronto, irmãos, ele tinha treinado, ele tinha se esforçado.
O pai dele estava na arquibancada, esperando por ele, torcendo por ele, a família lá, os amigos. Você já imaginou o que é um homem que vive de atletismo, um negro nos Estados Unidos, o tanto de sacrifício, o tanto de situações que ele passou, de racismo que ele enfrentou para estar ali naquele lugar, tudo certamente vinha na cabeça dele naquele dia. E ele se preparou na linha de largada e correu, e aquele dia era o dele. Tudo dizia que era ele que ia ganhar. Quando ele andou alguns metros, ele sentiu a perna dele, a coxa dele e os músculos arrebentaram. E ele não conseguiu mais, perdeu. Todo mundo foi passando na frente dele. E ele viu que ele não tinha mais condições de ser o campeão que ele queria ser. Naquele momento, ele estava se sentindo exatamente como Ezequiel aqui. O dia em que a esperança da gente é destruída e todas as coisas são frustradas diante de nós. Tem gente que passa por um momento como esse e a sua vida dá uma grande reviravolta para o bem. Tem gente que passa por um momento como esse e perde para sempre tudo que jamais imaginou. E a gente consegue saber exatamente como Ezequiel estava se sentindo, porque o texto aqui está descrevendo tudo que estava acontecendo com ele. Mas eu queria te convidar a conhecer comigo hoje, ou relembrar, um outro tipo de gente que também estava lá nas margens do mesmo rio da Babilônia. Está no Salmo 137. Havia um outro grupo de pessoas, porque Ezequiel diz que ele teve visões de Deus naquele dia, mas tinha um outro grupo de gente lá. Ele estava junto a esses exilados. E a gente tem uma escrita bíblica do que esses exilados estavam falando e estavam vivendo naquele momento. E o Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, vamos entoar o canto do Senhor em terra desconhecida? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que me resseque a minha mão direita. Apegue-se a minha língua ao meu paladar, se eu não me lembrar de ti. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasaia, arrasaia, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os seus bebezinhos e esmagar a cabeça deles na rocha. Às vezes a gente lê esse salmo sem a devida entonação. Os irmãos viram que agora ficou um pouquinho violento. Porque é. Porque uma pessoa tem que estar muito imbuída de ódio no coração para falar assim: tomara que alguém pegue o seu neném e esmaga a cabeça dele na pedra. Enquanto umas pessoas passam por dificuldade e têm visões de Deus, outras pessoas passam por dificuldade e proferem maldições. E elas estão no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar. Isso é muito sério, não é? Porque logo que a gente observa que esses dois personagens estão no mesmo lugar, vivendo isso daqui, a gente precisa aprofundar, amados irmãos e irmãs, o que significa cada uma dessas posições. No Salmo, a gente escuta eles dizendo: nós vamos pegar as nossas harpas e vamos pendurar nos salgueiros. Eu fui fazer um estudo, porque toda vez que aparece uma coisa muito específica na Bíblia, eu não sei vocês, mas a minha curiosidade aguça. Eu pensei: será por quê que de todas as plantas que eles podiam ter, eles penduraram no salgueiro? Será que salgueiro era a única planta que tinha na margem do rio Quebar? Não era, não era. Mas o salgueiro, para muitos povos antigos, como os chineses, como os próprios orientais, como os judeus, o salgueiro é uma árvore que sinaliza a morte. Alguns tipos de salgueiros são chamados salgueiro chorão. São árvores que eles usam como símbolo de morte, de lamento, de luto. Agora você olha como é que a vida da gente vira uma desgraça quando a gente não sabe passar por um momento difícil.
a gente deixa de entoar o canto do Senhor, a gente pega a nossa harpa e pendura ela na morte. Porque é isso que eles fizeram. Essa situação que a gente está passando é tão horrível que nós estamos optando por não louvar o Senhor e ainda estamos pendurando nossos instrumentos de louvor, nos recusando a louvar o Senhor, para fazer afronta ao nosso inimigo. Porque Ele está pedindo para a gente cantar, nós vamos pendurar nossa harpa no salgueiro. Às vezes você está passando por dificuldade, e aí para afrontar seu inimigo, você deixa de louvar o Senhor. Você deixa de exaltar o Senhor, você abandona a sua fé, porque é isso que o povo de Israel fez, quando pendurou as suas harpas ali naquele salgueiro. Eles estão dizendo, nosso inimigo ganhou, nós não vamos louvar aqui. Mas, amados irmãos, essa não é uma posição de humilhação. Eles não estão passando por uma posição de entender que a situação está difícil, eles estão fazendo isso por orgulho. Por orgulho. E nós, igreja do Senhor, incorremos muitas vezes no risco de estarmos num lugar difícil e não reconhecermos algumas coisas que nos levam a esse lugar difícil. A palavra do Senhor, ela diz explicitamente que nesse caso específico do exílio, ele era resultado de um afastamento do povo de Deus. Nem todo sofrimento que a gente passa nessa vida é porque a gente se afastou do Senhor, mas nesse caso específico aqui era. E o texto bíblico deixa isso claro para a gente. Porque o afastamento de Deus, ele faz com que a gente saia também da cobertura e da proteção do Senhor. Quando a gente se afasta do Senhor, a gente fica exposto aos inimigos que estão ao nosso redor, que estão esperando, como diz lá em Pedro, rodeando a nossa vida, procurando a quem possa atacar. Isso me faz lembrar aquela história de uma filha que estava se rebelde contra o seu pai e disse, pai, eu quero cuidar da minha própria vida e eu quero ser dona do meu nariz. E o pai disse, minha filha, mas você precisa ainda de um tempo, as coisas não são assim, eu quero te liberar no tempo devido, mas ainda não. E diz essa história que a filha se rebelou contra o pai, saiu dali e aconteceu um acidente com ela. E aí ela estava lá no hospital, machucada, o pai foi visitar. Quando o pai chegou e viu a sua filha, seu coração ficou comovido de dor, porque ela estava ferida. E diz essa história que ele botou o dedo no nariz dela e falou, quando era eu que estava tomando conta desse nariz, não tinha acontecido nada com ele. E às vezes a gente quer tomar conta do nosso próprio nariz, amados irmãos e irmãs, e a gente sai debaixo da proteção do nosso pai, quando ainda não estamos prontos. E às vezes o orgulho leva a gente a dizer, também não vou louvar, também não vou cantar, porque é isso. Lá no Salmo 115, nós temos a mesma provocação. As pessoas dizem, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Os nossos inimigos nos provocam, diz o salmista, onde está o teu Deus? Mas ele responde diferente do povo da Babilônia aqui exilado. Ele diz, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Nós não estamos entendendo, mas nós continuamos sabendo onde nosso Deus está. Mas quando a gente está em uma situação de dificuldade, e o nosso coração é tomado pela ira, pela vingança, pelo sentimento de que a gente não quer mais saber daquilo, corremos o risco de ficar como o povo do Salmo 137, nas margens do rio da Babilônia. Ezequiel podia muito bem falar exatamente como esse salmista aqui, porque ele estava vivendo a mesma situação. Ele tinha sido abandonado, ele tinha sido rejeitado, tudo que ele sonhou não tinha acontecido, ele estava em uma grande frustração. Mas diz o texto que quando ele estava às margens do rio da Babilônia, ele olhou para um lugar diferente. Ele olhou para cima. E ele teve visões de Deus. Os céus estavam abertos. O texto diz, lá embaixo, no versículo 4, que ele estava olhando e a mão do Senhor esteve sobre ele, veio um vento, ele se tomou de um monte de sinais, porque ele prestou atenção naquilo que estava acontecendo do lado de fora, naquilo que Deus estava fazendo, ao invés de prestar atenção só naquilo que ele estava sentindo. A palavra do Senhor diz para a gente que o nosso coração é muito enganoso. É muito enganoso. E a gente precisa saber para onde a gente está olhando.
Porque se a gente olhar para a frustração, o nosso sentimento de vingança, o nosso sentimento de ira, o nosso sentimento de cansaço, de esgotamento, ele nos toma. Daqui a pouco a gente está amaldiçoando, querendo bater a cabeça dos outros na pedra. Não é difícil, pode acontecer com qualquer um. A fé é a habilidade de lidar com a frustração também. A fé é a habilidade de lidar quando as coisas não estão bem para nós. Mas a fé, amados irmãos e irmãs, também exige da gente uma mudança profunda. E eu dei esse contexto para vocês porque eu quero chegar aqui numa coisa muito importante que eu aprendi com esse texto. Tudo o que Ezequiel havia aprendido era como ser um sacerdote. Tudo que ele sabia era sobre isso. Ele entendia de todo tipo de sacrifício. Se alguém ficou doente, o que sacrifica? Se alguém, a mulher ganhou um neném, o que é que tem que fazer? A Bíblia diz lá em Lucas, né? Que quando Jesus nasceu, como Maria e José eram pobres, eles levaram 2 pombinhos para sacrificar. Ezequiel sabia disso, ele tinha sido treinado a vida inteira. Quando alguém está doente, sara, que sacrifício faz? Quando alguém quer fazer ação de graça, que sacrifício faz? Quando é a época da Páscoa, que sacrifício faz? Ele sabia tudo isso, era tudo que ele sabia. Mas não servia para nada. Porque o que ele sabia precisava de templo, precisava de altar. E não é normal, amados irmãos e irmãs, na história do povo de Deus, porque o povo de Deus era muito organizadinho no Antigo Testamento. Se um cara é profeta, ele tem visão. Se um moço é sacerdote, ele tem lei para cumprir, ele tem ritual. Nós não vemos muitos sacerdotes tendo visões. Quando a gente vê um sacerdote tendo visão, ele vai deixar o sacerdócio e vai virar profeta. Foi isso que aconteceu com Jeremias, que também era de família sacerdotal e está vivendo o mesmo exílio de Ezequiel. Só que enquanto Ezequiel foi levado para a Babilônia, Jeremias ficou com o povo empobrecido da terra. Eles estão vivendo as mesmas circunstâncias. Jeremias também está frustrado. Mais ainda do que Ezequiel, talvez, porque o texto bíblico deixa a gente entender que Jeremias estava ali mais ou menos pelos 24, 25 anos. E agora ele está vendo que nem mesmo ficar na porta ele pode, porque não tem templo para ninguém mais. E essa frustração, amados irmãos e irmãs, ela leva a um sentimento de desamparo. Porque eu não sei aqui, vocês, talvez eu possa até perguntar, quem aqui já mudou radicalmente de profissão? Alguém já mudou radicalmente de profissão? Eu era redatora numa agência de publicidade e propaganda. Antes disso, amados irmãos e irmãs, eu fiz meu ensino médio em contabilidade. Nunca exerci. Não consegui pegar nem o diploma de formado, porque tinha que fazer estágio. Eu detesto número, eu estudei isso porque era a única coisa que tinha na minha cidade para fazer. E naquela época, como era assim, uma situação muito complicada, quem era rico e ia fazer faculdade, fazia um curso chamado científico. Vou ficar falando muito não, senão os outros começam a fazer conta, né? Mas não tinha faculdade na minha cidade, para que eu ia fazer científico? Meu pai não ia deixar eu ir para outra cidade para poder estudar. Quando eu fiz 21 anos de idade, eu saí de lá do interior de Minas Gerais para ir para São Paulo. Para ir para São Paulo, para o seminário, que era lá em São Bernardo do Campo. Depois de fazer 2 anos em Belo Horizonte. Que sentimento de desamparo, amados irmãos e irmãs. Você vai andando, quem já foi de carro ali de Minas para São Paulo, a entrada de São Paulo, com todo respeito meus amigos paulistas que eu amo, mas é feio demais. Aquele céu escuro, aquele negócio cinzento. Meus pais indo me levando assim como uma ovelhinha para o matadouro, que eu não sabia nem o que ia acontecer comigo. E aí quando a gente chega em uma outra cidade, quando a gente chega em uma outra cultura, todo mundo vai zoar o nosso sotaque, não come as comidas que a gente come. Quem aqui é de fora? Veio para cá. E também os irmãos estão entendendo perfeitamente o que eu estou falando. A sorte que a gente chegou aqui, tem esses peixes aqui de Cuiabá, uma maravilha de Javé, a gente se esbalda. Mas às vezes a gente chega nos lugares e a gente não sabe. Ali, amados irmãos e irmãs, no meu ministério, houve dias em que eu dividi um ovo frito com uma ovelha. Porque eu fui para a casa deles, naquela comunidade paupérrima do Perequê, que eu era seminarista. E o pastor falou comigo, o pastor titular falou comigo, olha, você não come nada lá, porque o pessoal é muito pobre. Eu falei, mas eu também sou, hein? Vou ficar 2 dias lá sem comer nada?
não tinha essa fama de jejum intermitente ainda, não estava treinada nesse negócio. E eu cheguei na casa da irmã, que eu ia ficar na casa dela, e tinha uma rede para dormir, uma cama de solteiro, num quadradinho, amados irmãos e irmãs, que eu acho que não dava o tamanho desse altar aqui, a casa daquela irmã. E ela disse, pastor, eu só tenho um ovo. Eu falei, olha, eu já vi essas histórias de azeite, de farinha, vamos fritar esse ovo e vamos ver o que dá. E nós comemos aquele ovo. Eu que era filha de um pai que trabalhava na companhia Vale do Rio Doce, era motorista, mas tinha um salário bom, que eu tinha iogurte, que eu tinha queijo, que eu tinha um tanto de coisa na minha mesa. De repente eu estou sentada com uma irmã dentro de uma casa sem piso, comendo meio ovo. E às vezes a gente não lembra dessas coisas, a gente tem que lembrar. Porque só dá para a gente ser um servo do Senhor quando a gente é capaz de comer esse meio ovo e dar graças a Deus pela vida das pessoas a quem a gente está servindo, sabe? Porque é para isso que um pastor, uma pastora existe, para isso que qualquer cristão existe, um líder de célula, um líder de ministério, um membro de igreja. E era o que Ezequiel estava vivendo. Ele era da elite, vocês estão entendendo? Ele era do grupo dos separados, ninguém podia nem tocar no sacerdote, ele não podia se contaminar. E agora ele está no meio de um povo exilado, com gente doente, com gente ferida, com gente morta. E ele tem que fazer os enterros, ele tem que tocar as celebrações, e no meio daquilo ele vê o céu aberto. E ele tem visões de Deus, e naquela hora que os céus se abriram, e que ele teve visões de Deus, o ministério dele foi mudado. Ele não era mais sacerdote, não podia ser, não dava para ser. E eu e você precisamos entender que a igreja do Senhor às vezes vai ser colocada em lugares onde ela nunca esteve. E tudo aquilo que a gente sabe, irmãos, não serve para nada. A gente vai ter que aprender outra coisa. Não vai adiantar a gente falar, se eu de ti me esquecer Jerusalém, porque não tem como voltar para Jerusalém. Não adianta ficar falando lá em Jerusalém que era bom, lá em Jerusalém que era legal, porque não tem como voltar. E nós podemos ou nos amargurar quando a gente passa por dificuldade, ou nós podemos olhar para a visão de Deus e para o céu aberto. Porque o rio pode estar lotado de salgueiro aqui ao redor, mas o que eu tenho aprendido é que o céu não se fecha. Às vezes a gente até na nossa teologia canta umas músicas que são bonitas, a gente fica emocionado. E não quero discordar dos compositores, mas eu fico pensando. Às vezes a gente canta que se abra o céu, que o teu reino vem. Mas, irmão, o céu está aberto, irmão. Desde o dia que Jesus morreu na cruz, o véu rasgou de alto a baixo, o céu não fechou mais. Nós vivemos como pessoas aqui nesse mundo, como se os céus estivessem fechados, porque nós estamos olhando para o rio ao invés de olhar para o céu. Nós estamos olhando para o salgueiro ao invés de olhar para o céu, e estamos reclamando das situações, quando Deus está colocando a gente nesse momento horrível e difícil, do exílio, da dificuldade, do desemprego, do problema, da crise institucional, desse momento da falta de recurso. Porque Deus está dizendo, vocês confiaram demais na roupa sagrada, no templo de Jerusalém, naquilo que vocês conheciam e sabem. E às vezes vocês ainda se arrogam de saber muita coisa. Mas agora vocês vão ter que aprender um outro ofício. Vão ter que aprender a se comportar de outro jeito, diferente. Vão ter que passar por experiências que nunca passaram. Porque se vocês não mudarem, vocês vão morrer seco. Porque, além de tudo, o cara roga praga para ele mesmo. Se eu de ti me esquecer, que resseca a minha mão direita. E se um cara é judeu e a mão direita resseca, ele fica complicado. Porque ele não é como eu, que eu sou canhota. Jesus já libertou a gente desses negócios. Mas o cara não pode comer com a mão esquerda. Não sei se vocês sabem disso. Um judeu não pode comer com a mão esquerda. Essa mão é suja. Só serve para umas outras coisas. Para isso que ela serve. Não pode comer com ela. Agora, se eu peço para a minha mão direita ressecar, eu vou ficar sem comer, vou morrer de fome. Quando eu não vejo o céu aberto, eu rogo praga para mim mesmo. Eu acho que eu estou só matando os filhos da Babilônia, mas estou matando a mim também. Porque o céu está aberto. E eu estou vivendo na amargura.
talvez Deus vai nos mover dos lugares onde nós estamos e vai nos levar para lugares onde a gente não quer ir. E talvez lá onde a gente não quer ir possa estar a melhor coisa que poderia nos acontecer. Porque Ezequiel foi muito melhor profeta do que ele jamais talvez tivesse sido como sacerdote. Porque ele deixou, ele disse, agora eu vou ter que aprender. Eu vou ter que aprender a receber visões, eu vou ter que aprender a interpretar visões, eu vou ter que aprender a proclamar, a andar no meio do povo, eu vou ter que aprender a sofrer, eu vou ter que aprender a me reinventar. E quando a gente olha a vida de Ezequiel, foi um ministério muito dolorido, mas é um dos maiores livros que a gente tem. E lá no capítulo 37, diz a palavra do Senhor que ele tem uma visão extraordinária. Ele vê um vale com muitos ossos secos. Esse é o texto que a gente mais conhece de Ezequiel, ossos sequíssimos. E Deus fala com ele, profetiza. Quando Deus diz para ele, profetiza, ele fala, não sei fazer esse negócio não, Senhor, fui treinado para ser sacerdote. É por isso que ele fica perdido. Quando Deus diz para ele profetizar, porque ele não sabe. E ele começa a dar aquela desculpa que a gente também dá, Senhor, tu sabes. Vai acontecer ou não vai acontecer? Não sei. O Senhor é que sabe. E Deus diz para ele, profetiza, eu preciso que você aprenda a fazer alguma coisa de novo. Por isso que não tem nada, às vezes, amados irmãos e irmãs, que nessa minha experiência de liderança, de trabalho, me irrite tanto, sabe? E eu confesso que eu fico irritada, do que quando, às vezes, eu digo para alguém, você vai ter que se reinventar, e a pessoa diz, mas eu fiz sempre assim. Você pode aprender outra coisa, Deus te deu um cérebro, neurônios, capacidades, habilidades, você pode fazer outra coisa. Porque talvez aquilo que a gente quer, simplesmente não tem mais como voltar. E quem não aceita que certas coisas terminaram, não consegue viver o novo de Deus. E observe, a palavra do Senhor diz, no Novo Testamento, que Deus fez novas todas as coisas. Quanto mais você se agarra àquilo só que você sabe, você não está vivendo o que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo novas todas as coisas. Todo dia tem algo de novo acontecendo. E nós queremos nos apegar ao que nós já sabemos, quando às vezes a condição já mudou, o tempo já mudou, a vida já mudou. E a gente fica dando uma de crente Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E a gente não muda. Que foi fácil para Ezequiel? Não, não foi. Aprender as habilidades novas exigem muito da gente. Mas eu descobri que Deus tem feito isso com muitas pessoas ao longo da história. Quando Jesus, ele chama Pedro para exercer o seu ministério, Pedro era um pescador. Num primeiro momento, Jesus falou para ele, Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. É isso que eu vou fazer de você. Mas, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não pode ser uma pesca. E Jesus foi chegando nessa conclusão. Porque quando uma pessoa se torna um pescador, basicamente, com todo respeito aos pescadores do CESUS Projeto, que eu não vou entrar nesse mérito, mas o ofício do pescador consiste em tirar o peixe do habitat dele e o peixe morre. Então, se a gente fosse ser pescador de homens, nós ia sair matando todo mundo. Jesus fez uma revisão no final. Jesus falou, eu acho que esse negócio de ser pescador de homem não vai dar certo. É só para você entender um pouquinho a analogia, mas eu vou levar você para um outro lugar. Quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos lá no Evangelho de João, e Pedro já tinha negado Jesus, aquela história toda, e aí Jesus aparece e fala, Pedro, tu me amas? Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Jesus fala para ele? Pode falar com convicção. Ele não sabia apacentar a ovelha. Ele era pescador, ele não era pastor. Ele não fazia a menor ideia. O que uma ovelha come? Não sei, acho que é capim. Qual o tipo de capim? Amados irmãos e irmãs, ser pastor não é a mesma coisa que ser pescador. Jesus estava pedindo uma mudança radical de Pedro. Ninguém vai pescar um peixe
né? E vai falar assim, olha só como é que o azul do olho desse peixe é diferente né? Mas um pastor de ovelha, quando você vai, tem um moço que eu sigo ele na internet, não é ovelha, mas é boi que ele mexe, né? E ele tem os bois dele lá no curral e ele fica contando a história. Essa aqui é a Mirabel. Mirabel nasceu de manhã, numa tarde de sol, não sei o que lá. A diferença entre Mirabel e Jezabel é a mancha que tem na testa. E eu olho, para mim é tudo boi. Mas ele sabe a diferença, quantas manchas tem. Ele consegue contar a história de cada boi que ele tem. A mesma coisa acontece com ovelha. Você vai conversar com um pastor, ele conta, essa aqui nasceu de manhã. Então, você olha, é tudo branco. É tudo igual. Mas ele diz, aquela ali, você viu que ela tem uma fendazinha na orelha? Aquela ali é um pouquinho vesga, você viu? E eu estou olhando e não estou vendo. Mas ele sabe, porque ele conhece as suas ovelhas. E as ovelhas conhecem ele. Se outra pessoa chegar lá e chamar, vem. As ovelhas não vão vir. Mas se o pastor chegar e chamar, vem. Eu até vi uma vez uma senhora que tinha lá em Itamaraty de Minas, que gritava na beirada do açude chamando os peixes. E as carpas vinham, meu irmão. Foi uma vez só na minha vida. Não é normal de se ver um negócio desse. Nenhum pescador chega na beirada do rio e diz, eu vou mergulhar aqui, vou salvar essas sardinhas no mar ou no rio do tubarão que está vindo. Já viram isso? Um pescador mergulhando para salvar a sardinha? Mas a palavra de Deus diz que um pastor dá a vida dele pelas ovelhas, quando vem o lobo, quando vem o leão. Quando Jesus fala para Pedro, você vai ter que pastorear ovelhas, Pedro vai ter que dizer assim, nada do que eu tenho serve, a vara que eu tenho não serve, porque a vara do pastor é diferente da vara do pescador. Anzol não serve, ovelha não é levada por anzol, rede não serve, minhoca não serve, isca para pegar peixe não alimenta ovelha, vou ter que aprender tudo de novo. E depois daquele encontro com Jesus, quando ele entendeu o ministério dele, não existe mais nenhum relato de Pedro pescando depois daquele dia. Porque agora ele tinha que se dedicar inteiramente a aprender o novo ofício. Irmãos, eu não sei o que Deus está preparando para o nosso futuro, mas eu tenho muita convicção no meu coração que a nossa igreja metodista vai mudar muito. Algumas dessas mudanças não vão ser agradáveis. Não vão ser fáceis. Alguns de nós vão desistir no meio do caminho, vão procurar outra coisa para fazer. E todo mundo tem direito de fazer isso. Ninguém é obrigado a ficar em nenhum lugar que não queira ficar. O evangelho de Cristo não é pregado só aqui. E não é a igreja metodista que leva ninguém para o céu. Quem leva é Jesus. Não é a igreja que converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Mas eu quero pedir aos amados irmãos e irmãs que quando esses tempos difíceis vierem, e o que vocês já estão vivendo, vocês se lembrem que talvez vocês vão ter que aprender outras coisas que vocês nunca fizeram para sobreviver a esse tempo. E vocês podem escolher, assim como eu, se nós vamos ficar amargurados na margem do rio da Babilônia, botando nossas harpas no salgueiro, ou se nós vamos olhar para o céu e vamos ouvir o Deus que está nos mandando profetizar sobre ossos secos em tempos de dificuldade. E quando a gente escolher fazer isso, a gente não pode ficar amargurado, nem ressentido. A gente tem que abraçar esse momento que Deus está trazendo para nós. Isso pode acontecer na igreja, isso pode acontecer no seu emprego, na sua família, na sua casa. A igreja do Senhor não pode ser reclamona. Ai, não quero cantar. Porque ela tem um exemplo de Silas e Paulo, que tomaram umas chibatadas e ficaram a noite inteira cantando. Às vezes há milagres que acontecem quando a gente canta no meio da dor, não é só no meio da alegria. Há coisas que nos sucedem, amados irmãos e irmãs, e bênçãos que só vêm no meio da tempestade e da dor. É mole de passar? Vocês querem passar? Eu não. Nem Jesus quis. Ele falou, Pai, se for possível, dá uma liberada. Mas não existe ressurreição sem crucificação. Não existe ser levado ao céu sem morrer nessa carne. Não existe reino de Deus sem luta, sem combate. Quando Ezequiel entendeu isso,
houve um determinado momento que Deus permitiu ele realizar aquilo que ele tanto queria, que era entrar no templo como um sacerdote. Há uma visão no livro de Ezequiel, que Deus o leva até o templo. O templo não existia mais, Deus o leva até o templo. Deus o levou a um lugar que não existia mais. E Deus fez ele entrar no templo. Deus fez ele entrar em todas as salas. E quando ele estava saindo do templo, ele viu uma água fluindo de debaixo do templo. E Deus disse para ele, caminha mais um pouquinho. E ele foi andando na direção daquelas águas. Quanto mais ele andava, mais as águas subiam e afundavam até o ponto que ele estava nadando. Mas não existe rio onde está o templo de Jerusalém. O templo que Deus quer construir de fato e de verdade para nós, amados irmãos e irmãs, não está em um lugar terreno que a gente possa ir lá e pegar nele. É um lugar onde a gente só vai se a gente tiver a visão de Deus. Há lugares que você só vai se Deus te der a visão para você chegar lá. Eles não existem nesse plano, eles não estão aqui. Mas para ser essa pessoa de visão, Ezequiel teve que deixar de ser o sacerdote da lei, do regulamento, da ordem, para se tornar o cara que recebe de Deus diretamente. Outro ofício, outra cabeça, outra qualidade. O que Deus está pedindo de nós? Que a gente abra mão. O que Deus está pedindo de nós? Que a gente diga, vou aceitar isso, mesmo que eu não concorde, mesmo que não seja bom, mesmo que doa. Cada um de nós está nessa mesma jornada. E eu sei que quem ainda não passou aqui, lamento dizer, vai atravessar um deserto ainda, se não atravessou. Vai chegar na margem de um rio ainda, se não chegou. E vai ter que escolher cada dia, se pendura a harpa ou se canta contra a desesperança. Se canta contra a situação. Se esquece Jerusalém e vai plantar, colher e edificar em Babilônia. Porque não dá para voltar para Jerusalém, mas dá para subverter Babilônia. Para transformar o exílio em lar. Porque é isso que Jeremias escreve aos exilados na carta dele, no capítulo 29. É você que escolhe se você vai viver nesse lugar como alguém livre, ou se você vai trazer uma prisão dentro de você. Plantem, colham, comam, casem, porque esse é o lugar onde vocês estão. E aí vocês vão fazer diferença. Foi por causa desse povo que fez tudo isso quando estava lá no Egito. É que o povo de Israel foi formado. O povo de Israel não foi formado em épocas de facilidade. O povo de Israel foi formado no exílio. Tanto em Israel, ali no Egito, quanto lá na Babilônia. E nós estamos nesse mundo num exílio. E o povo de Deus tem que ser formado aqui para saber habitar o céu. Esse povo tem que aprender a ser formado aqui para habitar o céu. Quando Deus pedir que você deixe de fazer o que você está fazendo e faça a outra coisa que está proposta, você pode escolher se amargurar, como o povo do Salmo 137, ou você pode decidir olhar para cima, porque o céu está aberto e Deus está dando visões todos os dias para muita gente, e o reino de Deus está acontecendo, independente de nós. Deus quer contar conosco, mas Ele não precisa de nós. É a gente que tem que decidir se vai entrar nisso que Ele está fazendo e se vai participar. E se em alguns momentos a gente tiver que comer meio ovo com alguém, é isso que a gente vai fazer. Porque depois de muitos anos, amados irmãos e irmãs, a alegria que eu tive foi de visitar novamente aquela irmã, e naquele lugar onde havia uma pequena casa construída, de pau a pique, numas ruas que não tinha calçamento. Não é porque é bem material não, mas para você ver, continua tudo muito simples. Ela tem uma casinha de 2 andares, ela tem 2 filhos, cada um desses filhos tem um quarto. E ninguém dizia que isso ia acontecer em 1999. Que Deus te abençoe, que Deus te dê coragem, que Deus te dê ousadia, que Deus te transforme. Porque do jeito que a gente está, não é ainda onde Deus quer que a gente esteja, nunca é. Deus sempre tem algo a mais para nós. E aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para poder completar essa obra. Amém?